A juiz esclarece. Vamos falar hoje de outro crime contra a vida em que releva no tipo legal de crime uma especial relação de família. Vamos falar do infanticídio. Comete este crime a mãe que, durante ou logo após o parto e sob influência perturbadora do mesmo, matar o filho. Prevê-se uma punição com pena de prisão de 1 a 5 anos. Como disse, quem comete o crime aqui é a mãe, em relação ao filho, e tem um momento temporal circunscrito. Tem de ser durante ou logo após o parto. Tutela-se aqui a vida humana. No Código Civil, no artigo 66, número 1, entende-se que a vida humana, a personalidade adquire-se com o nascimento completo e com vida. No entanto, para o tipo legal de crime em apreço, o que releva aqui é a vida formada durante os trabalhos de parto. Portanto, considera-se que o momento temporal em que pode ser praticado este crime é a partir do momento em que se inicia o parto. Antes disso, se verificar alguma ação da mãe contra o filho, já não caímos no âmbito do crime de infanticídio, mas no âmbito do crime de aborto. Igualmente sucede se a mãe, mais tarde, após o nascimento, passar, por exemplo, quando o filho tiver 5 anos, matar o filho, já não é um crime de infanticídio, já cairá no âmbito do homicídio. Porque o que interessa para este tipo legal de crime, em termos de momento temporal, é que a ação seja desenvolvida, por ação ou por omissão, durante ou logo após os trabalhos de parto. Portanto, é durante ou logo após o parto que se pode verificar a prática do crime de infanticídio, que tem uma moldura penal muito inferior à do crime de homicídio, é de certa forma um homicídio privilegiado quanto à punição. E porquê? Entende-se que a culpabilidade aqui da mãe é atenuada pelo facto de se encontrar sob influência perturbadora do parto. Portanto, se durante o parto ou logo após o mesmo e sob influência perturbadora do mesmo, a mãe atentar contra a vida do filho, verificam-se estas circunstâncias que conduzem, de certa forma, a uma atenuação da culpa em relação ao crime de homicídio. Na verdade, o dolo, e já vimos o que é o dolo, é a representação e vontade de realização de um tipo legal de crime, ou seja, neste caso, a representação e vontade de atentar contra a vida do filho. Pode ser a título de dolo direto, necessário ou eventual, ou seja, basta que a mãe represente que pode atentar contra a vida do filho ao praticar determinada ação e se conforme com essa representação. Portanto, o que eu dizia é que esse dolo é neste caso, influenciado pela perturbação que é relacionada com o estado puerperal. Na verdade, a vontade da mãe é determinada por esta perturbação que a leva a querer matar o filho e por isso esta moldura é atenuada. Esta influência perturbadora do parto, se não se verificar, portanto, este circunstancialismo, já não cairemos também no âmbito do crime de infanticídio, mas no âmbito do crime de homicídio. É evidente que esta influência perturbadora do parto tem de ser tratada com especial cuidado, nomeadamente através de perícias no âmbito do processo criminal, para saber se a mãe agiu ou não sob a influência dessa mesma perturbação. Relativamente a este crime, como dizer que dá-se a morte, portanto, do filho com a cessação irreversível das funções cerebrais, portanto, quando o tronco cerebral deixar de cumprir a sua função, dá-se a morte do filho e é nesse momento que se produz o resultado que está previsto no tipo legal de crime. Como disse, este crime é cometido pela mãe, portanto é um crime específico próprio, no entanto admite formas de comparticipação. Se alguém instigar a mãe a praticar o crime, também poderá ser punido como instigador do crime de infanticídio, tal como se alguém ajudar a mãe a cometer o crime, poderá ser punido como cúmplice de um crime de infanticídio. Relativamente a este tipo legal de crime, como disse e volto a focar, o que importa é que
Se verifica esta relação mãe-filho, portanto, quem comete o crime como autor é a mãe em relação à pessoa do filho. Não irá acontecer isso se for contra outro bebê qualquer. Portanto, tem de ser a mãe contra o filho. Tem de ser naquele momento circunscrito, portanto, durante ou logo após o parto. Portanto, há um princípio de imediaticidade da ação e tem de verificar-se cumulativamente esta influência perturbadora do parto que tem a ver com aquele estado psicossomático que é relacionado, portanto, como já disse, com o estado puerperal. E relativamente a este crime de infanticídio, em que releva, como já disse, uma especial relação de família, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.